Vocês ficam aí falando do final de Attack on Titan, mas esse foi o anime mais decepcionante, a maior dor que a gente já teve numa adaptação que foi completamente destruidora do material original. Sério, algumas pessoas escolheram deletar, fingem que esse final não aconteceu, mas bora falar sobre uma das maiores destruições de mangás em formato de anime que já aconteceram na história. Eu ia fazer um vídeo de lista de algumas decepções, mas sinceramente, esse precisou vir sozinho. Ai, a dor que é lembrar desse assunto. 2019, uma estreia surpreendeu muitas pessoas que ainda não tinham ouvido falar de um anime que prometia entregar uma história de suspense, um paralelo que na primeira temporada parecia lembrar um pouco do jogo de pistas de Death Note. Um anime com crianças, mas que trazia um roteiro pesado, um plot twist grotesco, um universo que era muito mais malicioso, tenebroso, perigoso do que parecia ser, com um simples orfanato cheio de criancinhas e algumas particularmente geniais. É claro que eu estou falando de Yakusoku no Neverland ou The Promised Neverland, um anime que chegou em 2019 com apenas 12 episódios, uma produção do estúdio Cloverworks. Um estúdio que tem seus animes de até relativo sucesso, altos e baixos, mais recentemente é co-produtora, por exemplo, das temporadas de Spy Family, produziu o anime da Bunny Girl, Horimiya, e também, claro, a produção super polêmica de Wonder Egg Priority. Verdade seja dita, com a estreia, mesmo que com algumas mudanças na visão do diretor, com percepções e tempos diferentes em algumas cenas, o sucesso foi imediato. As pessoas logo se apaixonaram pelo trio principal Emma, Norman e Ray. Algumas pessoas detestavam Emma pelo seu jeito mais passional no trio. Três jovens que descobriram a verdade sobre um orfanato em que eles estavam crescendo há anos, em que eles eram testados, que eles faziam provas, que eles eram disciplinados, mas pareciam todos tão felizes, criados pela querida Mama Isabela. Todos marcados com números no pescoço, como se fossem um gado, mas eles não percebiam o destino de várias das crianças que não mais do que com 8 anos iam embora de repente sem dar sinais, até a verdade sobre a carnificina de demônios que compravam e consumiam aquelas crianças finalmente aparecer. A primeira temporada é a única que a gente acompanha dentro do orfanato. Foi uma adaptação de 12 episódios contemplando 40 capítulos do mangá. Uma adaptação até que rápida. Eles poderiam ter esticado um pouquinho mais, mas escolheram fazer uma temporada que abre o mistério e já o resolve. A fuga do orfanato acontece logo no fim, com o início ali da fuga deles pela floresta já acontecendo no finalzinho dessa temporada de estreia. Foi sinceramente uma chegada extremamente satisfatória. A história entregou o que era, deixou todo mundo curioso, aquele gostinho de quero mais, com uma cena extremamente emocionante, incluindo cabelos de Mama Isabela ao fundo, orfanato pegando fogo, todo um plano mirabolante mais uma vez executado por esses três que ainda conseguiram carregar um monte de criança para essa fuga sem precedentes. Ou não era sem precedentes? Pois é, porque aí viria a segunda temporada, trazendo toda a revelação finalmente para além daqueles muros. O que existia naquele universo? Eles tinham algumas pistas deixadas em livros que eles tinham no orfanato de um tal Minerva, uma localização numa caneta de repente encontrada. Quem era esse Minerva? Será que existia alguém que conseguiu fugir, que estava colocando algumas pistas e dicas e ajudas para as crianças? Finalmente viria uma segunda temporada com essas respostas. O que são esses demônios? Por que crianças eram colocadas em orfanatos e ninguém fazia nada? Pois é, a época da segunda temporada coincidiu com o fim do mangá, que foi bastante criticado à época, nem perto do que aconteceu com o anime em si, mas pelo mesmo problema que vários outros mangás da mesma geração sofreram, inclusive Demon Slayer. Um final que pareceu mais apressado do que precisava ser, que muitas coisas de uma grande batalha, enfrentamento, um conflito, resolução do mundo aconteciam em poucos capítulos, então várias grandes viradas com personagens importantes e acontecimentos impactantes aconteciam de maneira tão acelerada que você não tinha tanto tempo para pensar, entender e às vezes nesse meio algumas coisas acabam ficando um pouco incoerentes. Mas assim, gente, coisa que um anime bem feito, uma adaptação, poderia resolver tranquilamente. Isso acontece com Demon Slayer. Coisa que nas páginas são rápidas demais, muito superficiais, o anime vem e não só entrega animação excelente, mas preenche aqui e
ali, deixe um tempo de tela maior para uma coisa simples para que para você pareça grandiosa, e assim a percepção de quem vê o anime é inclusive ou principalmente muito melhor do que para vários leitores do mangá. Essa era a minha esperança com Promised Neverland. Eu falei, ok, o final do mangá não foi tão bom, mas bora pro anime porque tem muito jeito de resolver, e um arco que vem aí é o melhor arco do mangá. O chamado Gold Pound, que tem um vídeo aqui no canal só sobre este arco, falando sobre o que ele era. Se você não sabe do que se trata, você só assistiu ao anime e você não tem ideia do que era isso, depois corre nesse vídeo porque, sério, a gente tava na expectativa. Era quando as crianças chegariam na escotilha, localização dada pela caneta, e ao invés de encontrarem Minerva, encontrariam um cara também marcado no pescoço, porém muito mais velho, traumatizado, rabugento e agressivo. Yugo, aquele que conseguiu escapar anos antes deles também de um orfanato. Aquele que traria várias verdades sobre aquele universo, a revelação de não apenas mas várias unidades de orfanatos, e aquele que estava desiludido porque ele também conseguiu uma fuga com seus amigos anos antes e eles foram parar num local terrível, onde a carnificina era inclusive lazer, onde os demônios não só produziam, alimentavam, deixavam o cérebro ali inteligentinho, suculentinho, não. Eles soltavam a galera num estilo caça e caçador, com um tempo correndo num playground para que eles pudessem apenas se divertir e no final ter alguns alimentozinhos que perderam a brincadeira. Ele foi o único que conseguiu escapar, voltou para este local, a localização da caneta, e ao encontrar Emma, Ray e todos os outros, ele simplesmente não tinha qualquer empatia. Visto tudo que ele viveu, ele se fechou. E depois de conflitos, das crianças crescerem para cima dele, finalmente eles vão para Gold Pound. Exatamente esse lugar que não só teriam vários prisioneiros, demônios e um demônio muito sádico, Lewis, um personagem que tinha que ter entrado nessa história, inclusive para mostrar a complexidade da cabeça daqueles demônios, que não eram só famílias e a galera das fazendas, tinham outros ali dentro, inclusive aqueles que regozijavam com o sofrimento alheio das crianças, dos humanos. Esse era um arco não só dinâmico, em que a gente veria as crianças pegando em armas, fazendo estratégias numa verdadeira zona de batalha, mas também é nesse momento que eles encontram outras pessoas, um amigo inclusive muito querido do próprio Yugo, que ele achou que não existia mais. Uma rota de fuga possível, uma chance de sobreviverem, mais dicas, pistas de quem era Minerva, como eles poderiam sair dali. Arco incrível, cheio de altos e baixos, emoções. A segunda temporada podia ser só disso e seria um incrível sucesso. E provo pra vocês, porque à época, a audiência da estreia da segunda temporada foi a segunda maior do período de lançamento de anime, ficando atrás apenas do lançamento da temporada final de Attack on Titan, que foi um grandíssimo sucesso. 2021. O começo do nosso trauma. Imagina essa galera cheia ali de curiosidade por causa do hype do fim da primeira temporada, indo assistir a segunda temporada e logo perceber com 2, 3 episódios que a coisa estava errada. Gold Pound não existiu. Esse arco foi totalmente cortado. Algumas dicas de que talvez naquela escotilha alguém poderia ter passado por ali, como Yugo, apenas existiam quase como um easter egg, um sofrimento, uma agulhada no coração de quem leu para dizer: a gente sabe o que vocês queriam, mas ó, não vamos entregar. E, inexplicavelmente, a segunda temporada, com apenas 11 episódios, encerrou a história. Numericamente, a gente vê como é um absurdo. A primeira temporada com 12, 40 capítulos adaptados. A segunda temporada com 11 não só excluiu todo um arco, mas num total adaptou mais de 100 capítulos. 100 capítulos. Cortou um, jogou fora e fez uma salada para que aquele universo fosse muito mais simples do que poderia ser. E aqui, de repente, o áudio virará uma decepção. Gente, meu microfone desligou e vou perder a inspiração se eu começar de novo. Então, vamos assim. Eles dão uma pincelada na cidade de demônios, mostram que existem famílias pobres que também sofriam um sistema capitalista dos próprios demônios, coisa e tal. Um exército, uma galera que comandava, Norman, que parecia que tinha sido sacrificado, mas na verdade não foi, comandando toda uma galera numa nova milícia. Tudo isso é tão rápido, tão superficial, tão passageiro, que não dá pra você se apegar.
Além disso, a segunda temporada ainda entregou uma animação que muitos reclamaram, que foi um slideshow, que foi sem graça, então nem para ser algo bem animado. Claramente não houve interesse em produzir, não houve investimento e eles só encerraram aquele projeto. Agora me pergunto sinceramente, sem nenhuma declaração oficial sobre isso até hoje, por quê? O mangá estava finalizado. Público, audiência, tinha. Eles não tinham mais nenhuma vontade de fazer propaganda do mangá, então vamos encerrar o anime por aqui da pior maneira possível? Foi isso? Até hoje, muitas pessoas acham que Yakusoku no Neverland é uma história piada, que é horrível. A impressão que fica é grotesca. As pessoas mal se lembram da primeira temporada e como era boa. E de novo, ainda que o anime não melhorasse o que aconteceu no mangá no seu arco final, o final ainda seria muito mais grandioso e interessante do que aconteceu. Eles mais ou menos chegaram perto do que acontecia, a cena final com Mama Isabela aparecendo e eles indo pro mundo dos humanos finalmente, mas tudo muito mais raso. Não tinha como sentir emoção, porque você não constrói o caminho até ela. Se eu já achava o final do mangá corrido, o que foi esse anime? Uma piada de mau gosto. Só isso. A jornada até o final é muito mais difícil. O tom continua sombrio em diversos momentos. As crianças crescem em autonomia, em estratégias, em independência, porque elas passam por muitas coisas e Gold Pound, esse arco completamente cortado, excluído, era fundamental exatamente para esse ponto de virada. Quando não existia mais Norman, que parecia ser a cabeça do trio, que controlava um pouco os impulsos da Emma e talvez a frieza muito grande, às vezes, do Ray, que se torna mais empático, e Emma um pouco mais estrategista. Os dois crescem sem o Norman e você vê isso acontecendo progressivamente. Fora, claro, de novo, os vários personagens, humanos e demônio, que a gente acabou não vendo, não tendo, nem sabendo que existia na animação. Uma das maiores frustrações, um dos maiores erros. E há quem ainda tenha um sonho de, sei lá, um dia acontecer um Promised Neverland Brotherhood, como aconteceu com Fullmetal, e olha que nem se compara a necessidade de um Fullmetal mais fiel à história em relação ao de 2003, que uma galera vê qualidades, do que essa bizarrice que foi a segunda temporada e, portanto, toda a adaptação em anime de Yakusoku no Neverland. Que triste. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E essa foi uma das maiores decepções, talvez a maior decepção recente em animações, adaptações, em animes que a gente teve. Mas tem outros aqui na minha lista, que esse vídeo era uma lista, como eu falei, acabou não sendo. Então, se quiserem que eu traga outros comentários de grandes decepções, coloquem aqui embaixo pra gente sofrer um pouquinho junto nos próximos vídeos e me conte você, o que você achou, o que você sentiu dessa bizarrice que foi feita com The Promised Neverland e por que você acha que isso aconteceu, ou não, pera, existiu segunda temporada? Não, o que eu tô falando? Nem teve segunda temporada, parou na primeira. Não esqueça de visitar a minha coleção de camisetas em loja.com.br/Gabi-Xavier. Em algum momento eu vou lembrar de colocar o link da votação, então muito obrigada. Você que clicar só rapidinho ali, ó, no link do comentário fixado e votar em mim hoje ou todos os dias até o dia 13, eu acho, se você quiser. A gente se vê por aí. Tchau.